O mundo é nosso inimigo. O mundo é nosso inimigo. Esse tema já é só o título em si já é uma mensagem bem objetiva. Nós acabamos de cantar aqui, amados, do nosso anseio, do nosso desejo pelo céu. Você cantou de coração mesmo? Diga amém. Amém. É isso que você quer? Não é? É isso que você quer? O mundo é nosso inimigo. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Eu não sei se você sabia, mas você vai morrer um dia. Porque esta existência aqui, ela é muito passageira, não é? Um pastor estava fazendo uma viagem e ele estacionou seu carro num posto de gasolina, só que a fila era enorme, porque era a véspera de um grande feriado. E o pastor então, naquela fila toda, começou a conversar com um frentista que estava tentando organizar a fila. E o pastor falou: poxa vida, rapaz, essa fila está grande, eu nunca vi essa fila com tantos carros aqui. Aí o frentista disse: é que as pessoas gostam de deixar tudo para a última hora. Aí o pastor falou: na minha profissão também eu lido com muita gente assim, que deixa tudo para a última hora. Deixa para pensar na morte quando ela está chegando. Passa a pensar na brevidade da vida quando acontece uma enfermidade. E se for homem, então, qualquer gripe ele já está se despedindo já. Ah, amor, cuida das coisas, cuida do nosso filho, porque eu não vou vê-lo crescer, não é? E muitas vezes também, essa incapacidade ou essa inabilidade para lidar com a questão da nossa finitude está pelo fato de que, vez por outra, amados, nós temos para com este mundo, e mundo que eu falo aqui é o sistema, nós temos uma afeição muito grande pelo mundo em si. E daqui a pouco eu vou estar tentando desmistificar uma ideia de que amar as coisas do mundo é pecaminosa, e não é. Deus nos deu as coisas do mundo, algumas coisas belas, incríveis. E eu devo ao livro do Joe Hickey, As Coisas da Terra, da editora Monergismo, por esse despertamento. Porque eu sou do tempo que nós cantávamos na igreja o seguinte, que a terra eram vãos terrestres esplendores. Eu fui criado num contexto, amados, em que as coisas do mundo eram todas ruins. Eu vi o pastor Macaro animado aqui: vamos no cinema. Eu conheci o cinema com 18 anos de idade. Porque o meu pai e minha mãe falavam: cinema é pecado. Pecado. Eu, quando entrei no cinema com 18 anos, lá em Minas Gerais, não pode rir não que é pecado, eu disse, uai, que televisão grandona é essa, senhor? Porque não era, gente, a gente não podia passar em frente ao cinema. Então as coisas do mundo eram todas realmente, nós considerávamos coisas abjetas. Mas o mundo enquanto sistema é nosso inimigo, porque os valores do mundo são maus, sim ou não? E a gente vive hoje aquilo que alguns estudiosos chamam de guerra de cosmovisões. É um outro livro também. Guerra de cosmovisões, excelente. Também da editora Monergismo. Porque o mundo tem as suas ideias, e essas ideias entram na nossa vida, entram na nossa casa, pela televisão, pela internet, pela faculdade, pela conversa entre amigos, pelo trabalho, enfim. Então a pergunta que não quer calar é: se o mundo é nosso inimigo, e isso é verdade nas Escrituras, que tipo de postura nós devemos ter em relação a ele? E que tipo de esperança nós devemos ter em relação ao nosso futuro? Né? Consciente de que nós estamos no mundo.
João 17, Jesus orou: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, ou do maligno. A mesma palavrinha. Então nós vivemos nessa ambivalência. Estamos aqui, mas não podemos ter amor por esse sistema. Temos que desfrutar das coisas belas deste mundo, mas não podemos amar mais as coisas da terra do que o Deus que criou os céus e a terra. Não é? Então isso só foi para chamar a sua atenção. Vamos ao texto, por favor. 1 João 2, 3 a 17. Deixa eu só atentar aqui. E sabemos que o conhecemos, se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Abaixa sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Se você tem algum filho adolescente, não deixe ele lá fora não, tá ok? Traz ele para cá. As salas é só até 7 anos, seu filho tem acima de 7. Traz ele para cá, por favor, não deixe ele andando nos corredores ou aqui fora não, por favor. Você que é mãe, que é pai e não tem o seu filho acima de 8 anos do seu lado, vá buscar ele, por favor. Deus, leve-nos ao âmago da tua palavra e ajuda-nos a discernir bem tudo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Desafio nosso é transitar então nesta grande ideia que a Duda vai colocar, dando um traço aí, um espaço. Nos relacionamos de um modo definido com o mundo.
ou pelo menos precisamos nos relacionar deste modo bem definido. Não fomos feitos para Ele, mas sim para Deus. Existe algo, amados e amadas, no modo como nós fomos criados, que nos torna realmente insatisfeitos neste mundo, inadequados neste mundo. E eu quero pegar carona a um pensamento do C.S. Lewis, no livraço Cristianismo Puro e Simples. Em um parágrafo ele diz o seguinte: um bebê sente fome. Bem, existe o alimento. Um patinho gosta de nadar. Existe a água. O homem sente o desejo sexual. Existe o sexo. E aí a frase bem conhecida dele, né? Se descubra em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Não fomos feitos para este mundo. Fomos feitos para Deus. E a descoberta dessa realidade, quanto mais cedo tivermos, mais cedo nós vamos encontrar aquilo que em Eclesiastes a gente chama de a chave para o enigma da vida. A chave para o sentido da vida. O nosso relacionamento respeitoso para com Deus. O temor a Deus. Esta grande porção que li, amados, e que lemos juntos aqui, nos fala razões pelas quais nós temos para afirmar de que de fato nós não fomos feitos para este mundo, mas fomos feitos para Deus. A primeira porção está nos versos 3 a 6, e nós encontramos a seguinte sentença: obediência é a nossa identificação. Vivemos aqui na terra, vivemos aqui no mundo, mas temos um conhecimento por intimidade com algo superior a este mundo, algo que este mundo não consegue abarcar. E sabemos que o conhecemos, referindo-se a Jesus, aquele que é o nosso advogado. Se lembram da mensagem do domingo passado? Que é a nossa propiciação, isto é, aquele que satisfaz plenamente a nossa culpa em relação a Deus e aplaca a ira de Deus justa, ira justa, por conta dos nossos pecados. Aquele que nos perdoa de verdade de todos os nossos pecados, e sabemos que o conhecemos, diz o texto, versículo 3, se guardarmos os seus mandamentos. A obediência, sem sombra de dúvidas, ou o nosso compromisso de obediência, é a marca que nos caracteriza como de fato sermos de Jesus. O homem não é um ser natural que tem experiências espirituais. O homem é um ser espiritual que tem experiências naturais. A nossa origem é o céu. O modo como devemos organizar a nossa vida é pela dimensão celestial. Aquele que diz eu conheço, referindo-se a Jesus, e não guarda seus mandamentos, João fala, amados, na lata, é mentiroso, a verdade não está nele. Todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. O Brasil é um país notadamente cristão, amados. Mas a pergunta que não quer calar é: até que ponto aqueles que afirmam ser cristão andam de fato como cristãos? O nosso conhecimento de Jesus deve ser expresso em um compromisso de obediência. John Stott vai dizer de que a carta 1 de João são testes.
para avaliar se de fato os cristãos aqui do primeiro século, entre os anos 70 e 90 depois de Cristo, eram de fato cristãos, cristãos de primeira geração. Primeiro vem um teste moral, da questão da obediência. Depois vem um teste social, que é a questão do amor. E terceiro, o teste doutrinário, a respeito da fé. Por isso que a carta de 1 João é dividida assim. Capítulos 1 e 2, andando na luz. Capítulos 3 e 4, andando em amor. Capítulo 5, andando na verdade. O propósito do apóstolo é encorajar os crentes, assegurando quem eles são e o que eles têm em Cristo, e como eles devem se relacionar com o mundo. O próprio João já havia deixado claro no seu evangelho, no capítulo 14, versículo 15, se me amais, Jesus dizendo, guardai os meus mandamentos. E no verso 21, texto clássico, você sabe, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João diz, amados, 5 vezes nesta carta, dizendo o seguinte: olha, se você não crê desse jeito, se você crê de modo diferente, você é mentiroso. No domingo passado, nós vimos, capítulo 1, versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós tornamos a Deus mentiroso, o que é muito pior. Versículo 4, então, do capítulo 2, nós lemos: dizer que conhece, e conhecer aqui é conhecimento por intimidade, e não guardar os mandamentos é ser mentiroso, e a verdade não está nele. Mas aquele que guarda a sua palavra, amados, o amor de Deus se tem manifestado. E eu fiquei encantado com essa expressão. Neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. Até mesmo porque a palavra aperfeiçoado, o verbo significa acrescentar o que está faltando a fim de se tornar completo. Há uma versão chamada tradução brasileira, que diz assim no versículo 5: mas aquele que guardar a sua palavra, nele o amor de Deus é realmente perfeito. Quer se tornar maduro? Ou mais do que isso, para tornar ainda mais claro, quer caminhar em direção à maturidade? Seja obediente. Guarde os mandamentos de Jesus. Quem se identifica como cristão tem que agir como tal. Essa é uma máxima. Por isso que o versículo 6 vai dizer: quem afirma estar nele deve andar. Porque, amados e amadas, preste atenção aqui, gente que afirma estar em Jesus, há muitos aqui nesse auditório. Agora, gente que está disposto a andar, e Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 5, versos 1 e 2: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E para não ficar apenas em Paulo, Pedro, por exemplo, vai dizer em 1 Pedro 2,21: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Olhe para mim, não afirme ser cristão se você não está disposto a viver como tal, senão você vai ser um mentiroso. E João capítulo 8, Jesus vai deixar muito claro quem é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O próprio Satanás. É ele quem mente desde o princípio. Não pode haver um hiato, um abismo entre aquilo que você diz crer e aquilo que você vive. A nossa obediência é a nossa identificação com Jesus, plena neste mundo. A nossa obediência progressiva, preste atenção, nossa obediência progressiva é o ato de permitirmos o Espírito Santo tirar de nós aquilo que não se parece com Jesus. E esse processo dói, mas contribui para o nosso crescimento. Amém.
Lembra daquela história que eu já contei aqui de Miguel Ângelo, o grande escultor de Roma? Fez um lindo leão, uma escultura belíssima, e perguntaram para ele: Miguel Ângelo, como é que você consegue, de uma pedra totalmente disforme, fazer um leão desses? Ele falou o seguinte: foi simples, eu tirei da pedra tudo aquilo que não parecia com um leão. O Espírito Santo de Deus, amados, como vimos na lição hoje, através do seu poder dinamizante, está retirando de nós tudo aquilo que não se parece com Jesus. O nosso alvo é Ele. Se sabemos que o conhecemos, temos que guardar os seus mandamentos, porque em guardando os mandamentos nós nos identificamos com Ele. Em outras palavras, ser cristão não é questão de professar a fé cristã. Ser cristão é agir como Cristo. Naquele grande clássico, amados, quem é adolescente, que foi adolescente enquanto crescendo na igreja, deve ter lido o clássico: em seus passos, que faria Jesus? Essa é a identidade nossa. Qual é a identidade, amados, nossa enquanto cristãos? Sermos como Cristo. Sermos como Cristo. E seremos como Cristo se guardarmos os seus mandamentos. E o próprio João vai estar dizendo nessa carta que os mandamentos de Cristo não são penosos. Não são penosos. Agora vamos prosseguir, Duda. De 7 a 11 fala sobre o amor como sendo nossa obrigação. Eu, quando estava estudando essa mensagem, eu coloquei lá: amor, nossa obrigação. Aí depois de algum tempo eu falei: poxa, obrigação é um termo muito pesado. Quem sabe sugestão, quem sabe alvo, propósito. Mas eu fui ler o texto, reler o texto, e eu vi que João não está dizendo aqui que é uma questão de se for possível, ame. Não, o amor aqui no texto é obrigação, sim senhor. 7 a 11, vamos lá. Amados, não vos escrevo um mandamento. Mandamento é novo, não, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós. Para comigo aqui. Poxa vida, João parece que acabou se contradizendo aqui. Ele falou que não era novo, era antigo, e agora ele fala que é novo. Mas ele diz: verdadeiro em Cristo e em vós. O desafio de amar, amados, é algo que nós vamos encontrar desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento. O amor é a máxima realmente da convivência da graça. Só que em Jesus o amor foi encarnado. Em Jesus o amor foi personalizado. Em Jesus o amor foi exemplificado. Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e amou, amados, de modo perfeito. E nós não conseguimos, ninguém aqui consegue amar de modo perfeito por si mesmo. Ontem nós falamos isso aos pais, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ninguém é capaz disso. Paulo vai dizer aos coríntios, né, usando essa expressão: para estas coisas quem é idôneo? Quem é idôneo? Mas João fala o seguinte, gente, amados, e interessante a linguagem persuasiva do apóstolo, né? Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste, contudo o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz está na luz, mas odeia seu irmão, preste atenção aqui, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço, mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, por elas anda sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. João já havia usado essa palavra antes, mandamento. No Evangelho ele usa 8 vezes, nessa carta ele usa 10 vezes.
Em João 13:34, Jesus disse: "O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis." João diz o seguinte: olha, vocês sabem disso desde o princípio, e a gente viu como começou a carta, desde o princípio, aquilo que vimos, ouvimos, contemplamos, as nossas mãos apalparam. O que tornava esse mandamento novo, amados, é a luz de Jesus. O amor cristão, amados e amadas, não é uma opção em um cardápio de obrigações. O amor cristão é a nossa maior incumbência na terra. Quem não ama não é cristão. Nem todo mundo que ama é cristão. Vou confundir agora a sua cabeça. Mas todo mundo que é cristão ama. Aí eu tenho que apelar novamente para o C.S. Lewis. Deus é amor, mas o amor não é Deus. O amor que brota de Deus em Cristo Jesus é a nossa obrigação. Um homem chamado Samuel Davis, ele disse o seguinte: Deus é a fonte de todas as bênçãos, Ele é o oceano de todas as bênçãos, e nós não somos senão as mãos que distribuem seu amor a este mundo necessitado. E Deus não tem outras mãos exceto as nossas. Há pessoas que podem amar, eu não estou julgando aqui amor imperfeito. A obra que C.S. Lewis fala de que Deus é amor, mas o amor não é Deus, é uma obra que eu indico, chamada Quatro Amores. A pessoa pode amar por várias razões, amar até mesmo por egoísmo. A pessoa pode até matar por amor. Aí a gente fala, não, mas isso não é amor, é obsessão. Mas é uma espécie de amor. Um amor egoísta, um amor animal, um amor instintivo. A pessoa pode fazer o sexo com uma mulher perguntando o nome dela depois, ou nem querendo saber o nome dela. É um amor, é uma expressão de amor. No grego tem uma palavrinha, eros. Agora o amor agape, o amor que vem de Deus, o amor sacrificial, o amor que se doa. Nem todo mundo que doa ama, mas todo mundo que ama doa. Este amor é a nossa marca, porque nós não podemos, amados, em hipótese alguma, munidos deste amor, por exemplo, odiarmos a nosso irmão. Os outros amores podem ter os seus objetos de ódio e de antipatia. Eu digo para você, o que você tem ódio? Você diria, eu tenho ódio de tal situação, eu tenho ódio de tal pessoa, porque você ama de modo humano, imperfeito. Agora, quando o amor de Deus está em você, olhe para mim, você não pode odiar ao seu irmão, porque, versículo 9, aquele que diz estar na luz, e a luz é Jesus, é Deus, Deus é luz, versículo 5 do capítulo 1 de 1 João, e nele não há treva alguma. Pega aqui comigo. Aquele que diz está na luz, está em Deus, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, nele não há tropeço. Não há tropeço por quê, amados? Porque a palavra tropeço aqui é escândalo. E a palavra tropeço, escândalo no original significa colocar uma pedra para o outro tropeçar. Então a ideia é o seguinte: se eu estou na luz, eu trago as pessoas que estão comigo para a luz. Eu sou um irradiador de vida. Luz na Bíblia é vida. A primeira ordem, o primeiro mandamento de Deus no universo foi Gênesis 1:3. Haja luz e houve luz. Luz é vida. Por isso que nós falamos até hoje corriqueiramente, fulano de tal foi para o hospital, já está com 9 meses já. Ela foi dar a luz. Luz é vida. Quem está na luz traz as pessoas para a luz.
e traz os seus desafetos para a luz. E não tropeça. Por quê? Porque não permite colocar pedra no caminho do outro para o outro tropeçar, e não permite também tropeçar em qualquer pedra que os outros colocam no seu caminho, porque ele está na luz, então ele está atento, ele está vendo. Quem está na luz, amados, está seguro. Versículo 11: mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda sem saber para onde vai. Repita comigo: sem saber para onde vai. Pois as trevas lhe cegaram os olhos, amados. O ódio cega. O ódio cega. Em nenhum outro momento o homem parece mais com um demônio do que quando odeia alguém. O amor ao nosso irmão nos aproxima de Deus, que é luz. E vice-versa também. Quando nos aproximamos de um Deus que é luz, nós amamos ao nosso irmão. Isso evita tropeços, armadilhas, ciladas. Agora, quem guarda, amados, olha para mim, agasalha ódio no coração, não sabe para onde vai. João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se ele não tem a luz da vida, ele tem as trevas da morte. Não sabe para onde vai. Olhe para mim. E quem odeia seu irmão tem seus olhos cegados. Uma expressão que Paulo usa, 2 Coríntios: pelo Deus deste século. E o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho. Vou chocar você agora. Tem gente que não adianta nem você falar do Evangelho, porque ele está cego, cego de ódio. Você tem que orar para que o amor de Deus... Um dia eu ouvi um testemunho de uma pessoa que se converteu lendo o Novo Testamento, desses dos Gideões internacionais, distribui nos hospitais, pousadas, hotéis. Sabe qual é? Ele leu, pastor Macário, sentado no cais da cidade. Leu Mateus, leu Marcos, Lucas, João. Não sei quanto tempo ele ficou lendo. Mas de repente assim, D.L. Moody chamou isso de batismo do amor. D.L. Moody, quando contou, não é o D.L. Moody que fez isso aqui no cais, né? Mas quando ele escreveu sobre a conversão dele, ele falou o seguinte: eu fui batizado no amor. Quando o Senhor me converteu, rios de amor brotaram dentro do meu coração. Amém. Esse cidadão que compartilhou seu testemunho foi mais ou menos parecido com o D.L. Moody, porque ele saiu dizendo o seguinte: caramba, eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo o mundo, eu amo as pessoas, eu amo aquilo que Deus criou, eu amo. Porque, amados, aquele que diz estar na luz, mas odeia estar nas trevas. Mas versículo 10: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Diga: meu Deus, eu não quero tropeçar nessa vida. Amados, o ressentimento, você já ouviu essa frasezinha, mas só vou para jogar um impacto no seu coração. Ressentimento é você tomar um veneno na pretensão de que a pessoa que você odeia morra. Eu vou tomar esse veneno agora, quero ver o que vai acontecer com ele. Nada. Quem odeia morre aos poucos, amados. Quem odeia vive nas trevas, assim, ó. Nas trevas, não sabe para onde vai. Meu pai é cego, mas ele sabe para onde vai. Sabe. Ô pai, só precisa de ajuda? Não, eu sei, meu filho. Pode ficar tranquilo, eu sei. Tem aquela guia dele, vai batendo e tal, de um lugar e outro. Não tropeça em ninguém. Tem gente que enxerga que é mais desastrado do que o meu pai, que é cego. Que ele sabe para onde vai. Agora, amados, olha para mim. Não precisa se levantar a mão, não precisa se manifestar. Você já teve experiência de você odiar alguém? Você fica cego, o ódio cega. O ódio tira a perspectiva de graça do seu coração. O ódio, usando uma expressão do Hernandes, o ódio azeda o coração. A pessoa que tem ódio, amados, pode acordar em Angra dos Reis, que é a cidade mais bonita do mundo, com sol,
com pessoas lindas, pode ter uma esposa linda, filhos lindos, mas ele acorda dizendo: ó vida, ó desgraça, essa vida não vale nada, tudo que eu tenho é ruim, porque ele está cego. Você já viveu isso, amado? Tendo de tudo, mas amaldiçoando o que se tem porque é cego. O ódio faz isso. Pastor, o que eu devo fazer? Ame. Mas eu não tenho vontade de amar. Ame. Mas eu não sei amar. Ame. É sua obrigação. Sua obrigação. Um novo mandamento vos deu. Mandamento, amados, é igual linha militar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu estou mandando, Deus está mandando. Eu estou mandando. E o meu mandamento é antigo e agora foi renovado, porque a palavra no original, kainós, é renovado. Foi upgrade, houve um upgrade do mandamento, versão 2.0 da nova aliança. Ame. Ame. Vamos prosseguir. Santidade é a nossa posição. Dudinha, acorda aí, minha filha. Falou ame, ela ficou assim: estou amando. Brincando. A nossa posição é a nossa santidade, né? Versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os pecados são perdoados. E aí faz essa questão de pais. Eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque venceis o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós. E aí a parte final. Olha para mim, por favor. Permitam-me dar a minha interpretação dessa classificação aqui. Nós não estamos diante de uma classificação em faixas etárias na igreja. Nesse ponto eu estou com Calvino, estou com John Stott, o teólogo mais contemporâneo. São níveis de amadurecimento espiritual. Aqui. João está dizendo o seguinte: filhinhos, e essa expressão ele usa para toda a igreja. Ele vai usar, se não me engano, várias vezes aqui, 4, 6 vezes na carta. Os pecados estão perdoados por amor do seu nome. Isto é, você já é um perdoado. Olhe para mim. João manda dizer a você que seus pecados foram perdoados, desde que você obviamente confessou. 1 João 9, quem souber recita comigo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Acontece, olhe para mim, de que existem níveis espirituais dentro da igreja. Existem pais, jovens, crianças. Pais, olhe para mim, são os maduros espirituais. Não tem nada a ver com idade, nem tamanho, né? Tem a ver com realidades espirituais que foram aprendidas. A pessoa pode ser jovem e ser um pai, no sentido de ser alguém maduro espiritualmente. Tem os jovens. Os jovens não é maduro, mas o jovem é entusiasta. O jovem é aquele que fala o seguinte: olha, eu vou fazer esse negócio, hein, e eu vou para frente. Por isso que João diz o seguinte: eu vos escrevi porque sois fortes, já vencestes o maligno. Os jovens, amados, é aquela classe espiritual na igreja do vamos para frente, vamos conquistar. Agora tem as crianças, amados, olha para mim. Quem são as crianças? Os novos convertidos. Leia esse texto agora com essa categoria, versículo 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, o que contemplamos, nossas mãos apalparam. Jovens, os fortes da igreja, os vibrantes, não são tão maduros, vez por outra só até inconsequentes, mas são valentes. Eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, os novos convertidos aqui, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Vocês conhecem a Deus. Vocês têm tido experiências. Pais, aí os maduros novamente, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio.
Repetindo a mesma coisa. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Os pais são os veteranos. Os jovens são os animados, os da força, os fortes. E as crianças são os novos, os infantes, aqueles que estão começando a conhecer a fé agora. E daí, caminhando para o final, o mandamento: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. E o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olhe para mim, o que João tinha em mente quando ele falava ou se referia a mundo? Preste atenção. William Barclay vai dizer: mundo aqui é a sociedade pagã com seus valores, falsos valores, falsa maneira de viver e, sobretudo, Tim Keller ajudando aí, falsos deuses. Mundo aqui, amados, implica vida à parte de Deus. Em outros textos você vai compreender a expressão esta era. Mundo é o sistema que foi inaugurado pela descendência de Caim, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Trata-se da semente da serpente, que um dia Jesus, que veio de semente da mulher, esmagou com o seu pé. O mundo é a sociedade autônoma de Deus. É um governo sem a linha do prumo de Deus. O mundo são sistemas econômicos que não têm a soberania de Deus. São indústrias e corporações sem interesse pelas pessoas ou pelos propósitos divinos. O mundo é o ímpio que diz: eu não preciso de Deus para viver. Mundo pode ser ilustrado com aquela famosa frase de Elis Regina, que é atribuída a ela quando ela, antes de se matar, mandou que dissesse àqueles que o visitassem, mandando recado pelo porteiro: não deixe ninguém subir, nem se for Deus. É o mundo. Então, amar o mundo é amar esse sistema. Amar o mundo e o que há no mundo é amar essa autonomia de Deus. Tem a ver em definir de que não se precisa de Deus para viver. Tiago 4,4 lança luz sobre isso. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago chama isso de adultério espiritual. É você romper a aliança que deveria ter com Deus e se casar com o mundo e seu sistema. Não se trata, amados, de amar ou de deixar de amar por demais as coisas que este mundo tem, mas é amar mais a Deus. Eu disse que eu iria citar Joe Hickney no seu livro Coisas da Terra. Ele diz assim: quando amamos a Deus suprema e plenamente, somos capazes de integrar nossa alegria em Deus e em suas dádivas, recebendo as dádivas como raios de sua glória. Você recebe aquilo que o mundo lhe dá como raios da glória de Deus, mas você não o tem como absoluto, porque você sabe que vem de Deus, e Deus é maior do que aquilo que ele dá. E Joe Hickney usa um exemplo assim muito popular, muito rasteiro, e eu vou usar a mesma ilustração para deixar mais claro ainda. Ele diz assim: eu amo a minha esposa, meu Deus do céu, mas como eu amo a sobremesa que ela faz, o doce de abóbora. Mas imagine se eu chegasse para minha esposa e dissesse o seguinte: amor, o seu doce de abóbora, eu amo muito esse doce, eu amo muito esse doce, eu amo mais do que você. Aquela mulher iria dizer o seguinte: eu nunca mais vou fazer doce de abóbora para você, seu bobo. Então nós precisamos
Eu vou usar o mesmo exemplo dele para cá. Eu amo mais a Deus do que as coisas que Ele me dá. Mas porque eu amo a Deus de modo supremo e plenamente, eu sou capaz de integrar. É isso que John Hickney vai dizer. Ele fala o seguinte: a gente pode relacionar o nosso amor com as coisas do mundo de duas formas: de modo comparativo e de modo integrativo. Se eu colocar de modo comparativo, é claro que o que eu tenho, as coisas do mundo, não pode se comparar com o próprio Deus. Mas quando eu faço isso de modo integrativo, eu consigo. Porque o amor supremo a Deus orienta nossas afeições, ordena nossos desejos e integra o nosso amor. Em outras palavras, preste atenção: quando amamos a Deus de maneira suprema, somos livres para amar a criação como criação e não como Deus. Isso é libertador. Sabe por que é libertador? Olha para mim, porque tira esse negócio da culpa, né? Quantas vezes a gente está comendo uma comida gostosa, a gente fica assim, aquela falsa culpa, né? Ai meu Deus, eu não posso achar essa comida gostosa, porque tem tanta gente que não tem essa comida agora, que está passando fome. Meu Deus, desculpa, porque eu estou achando gostoso, Deus mesmo. É uma falsa culpa, uma culpa satânica. Você pode e deve aproveitar as coisas que você tem. Você deve ser generoso também com aquilo que não tem. Mas você não pode desfrutar dos bens de Deus de uma maneira egoísta, mas também não de uma maneira culposa. Você precisa dizer: Deus, eu te amo tanto porque o Senhor poderia saciar a minha fome só de eu me alimentar, mas mesmo assim o Senhor me dá condições de ter sabor ainda. Um dia, amados, eu conversei com um senhor que tinha câncer. Ele disse o seguinte: pastor, o que me deixa mais triste é que se eu como 1 quilo de sal ou 1 quilo de açúcar, não tem diferença nenhuma. Então, o fato da gente ter sabor, ter beleza, contemplar um quadro e dizer que quadro lindo, ter uma esposa, ter um esposo, usufruir do sexo na ambiência do casamento, isso é fantástico, isso é dom de Deus, é prazeroso. Agora, o que o texto está querendo dizer é de que o sistema perverso do mundo, que tenta a autonomia em relação a Deus, que coloca o sexo baseado no instinto e não para glorificar a Deus, que coloca a comida de uma maneira para se satisfazer plenamente, como um glutão que enche a barriga e quer mais, e entende, e deixando de compreender que a gente deve comer para alegrar o coração de Deus e o nosso próprio coração, e na medida que nós somos satisfeitos naquilo que Deus dá, Deus é plenamente glorificado em nós, e Deus gosta de que gostemos daquilo que Ele nos dá, aí tudo bem. Mas o texto diz, amados: não ameis o mundo mais do que a Deus. Entenda esse texto assim: não ame o que tem no mundo mais do que a Deus, porque se alguém ama o mundo excluindo a Deus, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é o desejo da carne. O que é desejo da carne? É desejar ter mais, amados, cada vez mais. Pessoas insatisfeitas. Concupiscência da carne refere-se a desejo pecaminoso, junto com a concupiscência dos olhos. Quanto mais eu tenho, mais eu quero, mais os meus olhos alcançam. O orgulho dos bens. A palavra aqui, orgulho dos bens, ou soberba da vida. A palavra vida aqui no original é bios. Daí que vem o termo biologia. É vida enquanto bens físicos, naturais. É comportamento pecaminoso. E João fala: olha, o mundo passa, cara. Os desejos também passam. Olha para mim, aquilo que você deseja muito hoje, meu adolescente, vai passar. Aquilo que os seus olhos alcançam, você fala: como eu seria feliz se eu tivesse aquilo. Isso passa. A soberba da vida, o orgulho de se adquirir coisas, usando aquela máxima que eu já ensinei para vocês, que é aquela máxima de comprar coisas para impressionar pessoas que não gostamos, pessoas que são escravas do vil
metal. Isso tudo passa, bem como os desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha para mim, vontade de Deus não é algo que se tenciona fazer. Vontade de Deus não é aquilo que se pensa em fazer. Vontade de Deus não é aquilo que se define em fazer. Vontade de Deus é aquilo que se faz. A vontade de Deus não é uma coisa que devemos consultar esporadicamente a Deus como uma enciclopédia. A vontade de Deus é algo que precisa controlar nossa vida. A vontade de Deus não é um restaurante self-service que a gente apanha o que gosta e deixa o que não gosta. A vontade de Deus é a nossa submissão plena, é a rendição plena aos caminhos de Deus para nós. É fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2, não se conforme com o mundo, mas sejam transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, amados, é algo que nos faz transcender essa realidade mórbida que a gente vive. Porque o mundo é o nosso inimigo, conspira contra nós. Esse sistema privilegia o mal, o erro. Nós precisamos, amados, viver contra o sistema, nós precisamos remar contra a maré. Nós somos estrangeiros nessa terra, somos forasteiros nessa terra, como diz Paulo aos Efésios capítulo 2, não somos daqui, somos peregrinos. Temos que viver este mundo na contramão, temos que viver este mundo em conspiração. Temos que viver este mundo insatisfeitos, porque nós não fomos feitos para cá. Jim Elliot, um missionário que morreu nos anos 50, disse: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não dá. Olha para mim, nada deste mundo é para você. Tudo passageiro. Aquele PlayStation que você quer comprar, adolescente, já lançou um outro mais novo. Bobão. É. Aquela mulher que você está invejando, porque ela supostamente tem atributos físicos que a sua esposa não tem, ela vai ficar velha, gaga, o dente vai cair assim. Tudo passa. Tudo passa. O dinheiro vai embora. Sabe por quê? Porque por mais dinheiro que você tenha, se você tiver um câncer, você vai ser tratado junto com os outros que não têm dinheiro. E quando chegar o seu dia de morrer, com dinheiro ou sem dinheiro, uma notícia: você vai morrer, vai perder o cabelo, vai ter que fazer quimioterapia, vai ter que tirar uma parte do seu corpo. Não adianta. A vida passa, o mundo passa. Tudo é vaidade, tudo é fugaz. A gente precisa ter valores eternos na vida. É entender que a gente não é daqui. Isso daqui, o bicho vai comer. Ah, pastor, mas o senhor fala isso porque o senhor é saudável. Sou saudável hoje, amanhã posso não ser. A sua doença, a doença do outro, é a mesma coisa. Todos somos pó, Eclesiastes vai dizer, e ao pó iremos retornar. Cultura. Ninguém antes de morrer vai dizer o seguinte: me traga os meus diplomas, eu quero ver. Vai morrer. Conta bancária não alivia ninguém. Não tem como. Tem que viver para Deus, viver para o eterno. Tem uma dimensão fora dessa existência aqui. O mundo não é aquilo que você vê. O verdadeiro mundo é aquilo que você não vê. É uma outra dimensão. Mas não é essa dimensão do super-herói agora, que até está difícil acompanhar Homem-Aranha, porque tudo é mundo reverso, desverso, diverso. Não, é outra dimensão mesmo. É outra. Nem o Homem-Aranha consegue, o Flash não consegue chegar lá. Não dá. Para terminar, vamos lá? Dudinha. Ser cristão, antes de ser algo que se define pelo que cremos, é algo que se concretiza no que fazemos. Tá? Hoje nós temos assim: eu sou cristão. Mostra. Tiago fala sobre isso.
Mostre pelo seu procedimento. Mostra. Tem muita gente que confessa que conhece a Deus, mas nega-o com as obras. Tito 1,16. É abominável, desobediente e reprovado para toda boa obra. Segunda aplicação. O amor cristão é a nossa grande contribuição a este mundo escravo de ideologias humanas. Nada neste mundo nos representa, isso porque não somos deste mundo. Não dá. O amor cristão é o que devemos fazer e que supera as ideologias humanas, amados. Há um hino que nós cantamos: que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão. Vivemos em um mundo, amados, escravizado por ideologia. Um diz que no Brasil tem muita fome, o outro diz que não tem fome nenhuma. E a gente fica no meio dessa situação. Tem ou não tem? O amor cristão ilumina tudo. E nos faz então ficar solícitos no entendimento de que nada neste mundo enquanto ideologia nos representa. Só Cristo. E Ele nos basta. Ele é tudo. Olhe para mim. Diga para Jesus: Jesus, o Senhor é tudo para mim. O Senhor me satisfaz. O Senhor me orienta. O Senhor me ajuda. Outra. Viver em trevas é angustiante, é ser escravo dos nossos desejos naturais. Viver em trevas é estar debaixo da satanocracia. Eros Pasquini foi professora do PV. O pessoal do PV me persegue. O Eros Pasquini inventou esse termo, satanocracia. O pessoal do Charles Spurgeon vai assistir uma aula lá, vai dizer: o pastor assistiu essa aula, por isso que ele pregou. Assisti mesmo. É isso aqui. O Eros fala: a satanocracia nada mais é do que o império das trevas. Ele só inventou essa palavrinha bonitinha para dar aquele tchan. Mas é aquilo que a Bíblia chama de o império das trevas. Nada como Star Wars, não, é um império muito maior. É a força do poder das trevas. É aquilo que Efésios capítulo 2 vai dizer. Nós vivíamos ali, sob o impacto do poder de Satanás. Efésios 2, 2 e 3. No outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso é viver em trevas. Olhe para mim, amados, não há meio termo. Eu não quero ser politicamente correto com você e não você. Se você não está na luz, você está nas trevas. Se você não está no governo de Deus, você está sob o governo da satanocracia. Governo de Satanás. Não existe meio termo. Ou é este mundo, ou é outro mundo. Ou é esta era, ou é a era por vir. Ou é céu, ou é inferno. Ou é Deus, ou é o diabo. Outra. Na igreja convivemos com vários níveis de maturidade espiritual. Logo, nós não estamos todos no mesmo patamar. E aí, gente, vamos dizer todo mundo junto essa última frase aí, porque é muito própria para a nossa Ibacém querida. Vamos dizer: tenhamos paciência. Olha para mim, talvez você esteja diante de um pai na fé, tipo um Abraão. O Willo, por exemplo, com essa barba abraâmica. Alguém maduro espiritualmente. Mas a gente lida também com muitos jovens na fé. Os caras são bons, são fortes, são valentes. Derrubam o diabo assim com sopro. São jovens. Já venceram o diabo. Não vou citar nomes aqui para não ficar constrangedor. Agora, na igreja tem muita criança também. Olhe para mim, é sério, a gente brinca e tudo, mas é sério. Muita criança na fé. Ah, pastor, mas fulano de tal está 30 anos na igreja e ainda é desonesto? E ainda deve as coisas e não paga? E ainda mente? E ainda fala mal dos outros? É criança na fé, ele é infante na fé, ele bebe leitinho ainda. Vamos ter paciência. Eu sei que é difícil, amados.
Por isso que tem negócios que a gente faz com crente que a gente já deve dizer o seguinte: caramba, eu perdi. O cara é criança. Então, a Bíblia fala o seguinte, quer que eu ensine o que a Bíblia diz? Olha para mim, por favor. A Bíblia diz o seguinte: se alguém te pedir emprestado, dê. Dê. A ninguém emprestais coisa alguma. Bem como Jesus fala isso, para não se emprestar. Se alguém pedir emprestado, dê. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor também. Tem outro ladinho. Mas eu quero só pegar essa coisa do empréstimo. Esse é o ponto que eu quero destacar. São crianças. Olhe para mim, às vezes a pessoa fala o seguinte: pastor, já era para fulano de tal aprender, cara. Não é possível. Eu não vou ter paciência com esse cara, não. Mas tenha, ele é criança. Aí você fala o seguinte: mas pastor, a gente vai ter que a gente vai ser obrigado a lidar com criança a vida toda? Claro que não. Vai chegar um tempo que a gente vai falar: cara, você não é criança, não. Você é do diabo, cara. Aí tem cara que também tem essa paciência também, cara. A gente... Não é que eu estou despregando o que eu preguei, não, gente. Mas vamos ter paciência, mas espera aí, né? Me ajuda aí, né? Mas de todo modo, olha para mim, o ponto é esse: nem todo mundo na igreja é igual. Estão comigo? Amém. Estão comigo? Amém. Por isso que João falou: pais, jovens, crianças, que nem todo mundo está no mesmo nível de amadurecimento espiritual. Nem todo mundo. E por fim, Jesus cumpriu a vontade do Pai perfeitamente, para que nele encontrássemos sentido em nossa vida. Quer permanecer? Faça a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O único que obedeceu perfeitamente foi Jesus. Se você estiver nele, você vai fazer a seguinte oração. Vamos ver? Estenda suas mãos assim e eu vou sugerir algumas orações. A primeira, ou verdades, princípios da palavra de Deus. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Ensina-me a fazer a tua vontade. Tem gente que fala o seguinte: é uma discussão, alguns teólogos fazem uma discussão: a vontade de Deus tem que ser descoberta. Não, o salmista diz: ensina-me. Se o salmista diz ensina-me, é porque a vontade de Deus não está tão clara assim. Então, Senhor, me ensina qual é a tua vontade. Me revela qual é a tua vontade para a minha vida. Jesus, certa feita, disse, Marcos 3,35, continua com as mãos assim: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Aí me permita fazer um link aqui. É os mesmos níveis de amadurecimento. Um é irmão, outra é irmã e outra é mãe. Jesus está dizendo o seguinte: olha, quem faz a minha vontade, ainda que esteja no nível de irmão, de irmã ou de mãe, ele vai ser meu. Ele vai ser da minha família. E Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Pode abaixar suas mãos. A promessa, mas olha para mim, dá um clique aí do dia, por favor. A promessa está nisso: nos relacionamos de um modo bem definido com o mundo. Não fomos feitos para ele, mas sim para Deus. Só que por enquanto estamos no mundo. Então o que a gente precisa fazer? Preste atenção: aguardar a promessa no escatom, no final das últimas coisas. Mas enquanto esse dia não vem, como diz a música daquele coreano, enquanto este dia chegar, quando este dia chegar, nós vamos dizer: olha, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Mas a gente não sabe ainda. No mundo tereis
Jesus não prometeu moleza para ninguém. A rapadura é doce, mas não é mole não, cara. Quero terminar com uma historinha do Henry Wisby. Existe um grupo de crianças da primeira série, atenção professoras, foi conhecer um grande hospital. E aí no hospital, os profissionais falaram sobre os cuidados, higiene no hospital. Só que ao final do tour pelo hospital, a enfermeira perguntou, ela caiu na besteira de perguntar: crianças, tem alguma pergunta? E uma criança levantou a mão. Tipo a Isabela do André, levantou a mão assim. E perguntou: por que as pessoas que trabalham aqui estão sempre lavando as mãos? E a enfermeira sorriu e disse: as pessoas que trabalham no hospital estão sempre lavando as mãos por duas razões. Primeiro, porque elas amam a saúde. E segundo, porque elas odeiam os micróbios. Eu preciso fazer a aplicação da história. Por que neste mundo que é um grande HGJ, um grande hospital... Foi fundo agora, não foi? Agora eu vou te falar, até me desconcentrei da ilustração agora. Esse mundo é um grande hospital. É um grande hospital. E a gente tem que estar sempre lavando as mãos. Se for fiel à ilustração bíblica de João 13, a gente ainda tem que lavar os pés uns dos outros. Por quê? Por duas razões. Porque a gente ama a santidade, a saúde, porque sem santidade não há sanidade. É um outro trocadilho legal. E também porque a gente odeia ficar doente, a gente odeia os micróbios. E o mundo está cheio de micróbios. Terrorismo é um micróbio. Racismo é um micróbio. A fome é um micróbio. A corrupção é um micróbio. A violência é um micróbio. A mortandade de crianças é um micróbio. O feminicídio é um micróbio. As mortes de pessoas que nós amamos são micróbios. Então, vamos nos lavar. Não. Vamos permitir que o Espírito Santo nos batize com amor todos os dias. Nos banhe. Jogue água sobre nós. Vós já estáis limpos. João 13. Pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra limpa a gente. A palavra lava a gente. São batismos, amados, constantes que a gente precisa ter. É a graça, é o amor, é a misericórdia. Obediência é a nossa identificação. Amor é a nossa obrigação. E a santidade é a nossa posição.